Boa tarde, amigos. Recebemos com muito prazer o desembargador do trabalho, Dr. André Guem, que vem nos falar sobre o seu trabalho na presidência do Tribunal Regional do Trabalho, da 6ª Região. Sensação de dever cumprido, doutor André? Pois é, boa tarde, João, boa tarde aos telespectadores. Sem dúvida nenhuma, eu volto à bancada do tribunal com a tranquilidade de ter feito o máximo empenho e ter conseguido efetivamente, acho eu, avançar com o tribunal, fazer o tribunal maior, e volto com muita tranquilidade, com essa sensação, como você disse, do dever cumprido. E o senhor ainda é muito jovem, dá até um bocado de ano na bancada, né? Pois é, volto com animação, volto ao julgamento dos processos e pretendo ainda continuar alguns anos no tribunal e contribuir com a força de trabalho. E nessa tarefa que o senhor volta a fazer, vai ser importante a experiência que o senhor teve como presidente? Olha, imensamente importante. É claro que a visão que eu passo a ter da Justiça do Trabalho é muito diferente depois de ter exercido a presidência. Além da presidência do tribunal, eu tive a oportunidade, e ainda sou, membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é um órgão de gestão da Justiça do Trabalho no Brasil inteiro. Esse órgão é composto por 11 pessoas, são 6 ministros do Tribunal Superior do Trabalho e 5 presidentes de tribunal. Então eu componho esse órgão como representante dos tribunais do Nordeste e ainda permanecerei por mais um ano nesse órgão. E esse órgão, como eu disse, ele tem a gestão nacional da Justiça do Trabalho, do ponto de vista orçamentário, de planejamento, de administração, e me dá uma visão também nacional, uma visão dos problemas em todos os tribunais do Brasil e não só a nível local. Então a experiência é muito rica, essa oportunidade foi muito rica e, claro, me soma para uma visão completamente diferente. Doutor André, há sempre muitas críticas à burocracia na justiça brasileira. E exatamente dentro desse tema, o senhor, no final de semana, levou o presidente do Supremo Tribunal do Trabalho, a Petrolina, para lançar um projeto que acaba com papel, caneta, lápis. Pois é. Esse é um dos projetos mais importantes da justiça, eu diria até o mais importante, e que revoluciona toda a história do judiciário. Porque nós estamos implantando na Justiça do Trabalho o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. E muito além de um processo de mera digitalização, é na verdade a automação de vários procedimentos da Justiça. Calcula-se que 70% a 80% do tempo de andamento de um processo são em atos burocráticos, na expedição, juntada, carimbo, certidão, numeração de folhas, correio. Esses atos são eliminados, desaparecem completamente com o processo eletrônico, que passa a ser tudo instantâneo, passa a ser tudo automatizado. Então essa burocracia toda desaparece para que a justiça possa realmente concentrar todo o seu esforço na sua razão de existir, que é julgar os processos, que é dar solução aos litígios de quem procura justiça. Então tudo isso é eliminado com o processo eletrônico. Essa é a grande vantagem, uma das inúmeras vantagens do processo eletrônico. Já existe aqui no Recife? Existe, não no Recife ainda. Nós fizemos um programa de implantação, começou em setembro do ano passado, nas varas de Igaraçu e no tribunal. Aí sim, corrigindo, existe no Recife, no âmbito do tribunal já, em todas as ações originárias, ou seja, aquelas que já começam no tribunal, não são recursos. Pois bem, já implantamos em Igaraçu 2 varas, implantamos nas 5 varas de Jabotão, em 2 varas em Ribeirão, já em Petrolina em 3 varas, e estamos implantando para a semana em 2 varas de Palmares e na semana seguinte também em 2 varas do Cabo. Então a meta que nós tínhamos o ano passado para implantar esse processo eletrônico era de 10% das varas do trabalho de Pernambuco. Mas nós duplicamos a meta aqui na nossa região, implantamos em 20% e até o final do mês de janeiro já entregarei com 30% das varas completamente informatizada com processo eletrônico. 30% das varas, 21 das nossas varas. Agora, o senhor que já foi juiz, antes de ser desembargador, o número de juízes da Justiça do Trabalho em Pernambuco é bom ou está faltando juiz? Olha, nós temos 70 varas, 67 já instaladas, com essas que nós vamos instalar na próxima semana, e ainda 3 a instalar. Esse foi também um dos pontos da nossa gestão, que foi promover o crescimento da Justiça do Trabalho, buscando atender melhor a população.
Mas esse número não é suficiente ainda, efetivamente não é suficiente, o que nos levou a apresentar um projeto de lei, um anteprojeto, está em tramitação no âmbito do Conselho, criando mais 26 varas no estado de Pernambuco, fora as 70 que já temos. Então é o maior crescimento, se nós conseguirmos alcançar a aprovação desse projeto, será o maior crescimento da história da Justiça do Trabalho em Pernambuco, proporcionalmente. Então nessa criação, nós temos hoje 23 varas no Recife, e nós estamos propondo mais 13 varas para o Recife e mais 13 varas no âmbito do interior. Tudo isso com dois focos. Um, de poder atender a população naquelas demandas, naquele crescimento que já existe. E o outro foco de preparar a Justiça do Trabalho para um aumento previsível que nós sabemos que vai existir com as grandes obras que temos, principalmente na região de Pojuca, na região de Goiânia, com a implantação de novas fábricas que vêm para Goiânia. Então nós temos que nos preparar. As regras de criação de varas, elas normalmente valorizam números de processos passados, a média dos últimos 3 anos. Mas nós estamos mostrando ao Conselho, às autoridades de Brasília que cuidam dessa matéria, que nós não podemos olhar com o olho no retrovisor. Nós temos que nos antecipar. Só no âmbito de 2 grandes obras em Ipojuca, que é a refinaria petroquímica, existem 54 mil trabalhadores da construção civil e que, naturalmente, pela própria atividade, são trabalhadores que procuram a Justiça do Trabalho ao fim de seus contratos. Não é para sanar suas dúvidas, algum problema que ficou, de modo que nós temos que nos antecipar. Já temos 3 varas em Ipojuca. Mas nós propomos agora a criação de mais 2, ficar com 5 varas em Pojuca, de modo a poder bem atender a população quando esse crescimento se apresentar mais forte ainda. Doutor André, recentemente aí foi divulgado norma do governo federal para mudança no regime de trabalho dos empregados domésticos. Vai mudar muito isso? Olha, essa mudança no regime doméstico, que seria na verdade a ampliação dos direitos para equiparar aos direitos dos trabalhadores em geral, isso é uma tendência não só do Brasil, é uma tendência mundial. Agora mesmo está sendo aprovada uma convenção internacional nesse mesmo sentido e que o Brasil deve ratificar. Então é uma tendência mundial e que efetivamente no âmbito da nossa sociedade vai ter reflexos operacionais e culturais ao longo do tempo muito fortes, sem dúvida alguma. Todo mundo está um pouco apreensivo de como vai conduzir as suas relações de trabalho domésticas, mas o tempo vai fazer com que isso seja feito de forma madura, de forma equilibrada. A Justiça do Trabalho, obviamente, vai ser procurada ao longo do tempo e a jurisprudência vai se consolidar para achar as formas que adequem a legislação a também uma importância cultural muito forte, porque nós temos muitos casos, por exemplo, de empregada doméstica que dorme no emprego, que passa um dia, então tudo isso tem que ser analisado com muita cautela. Ainda é um tema muito novo, porque a lei não foi ainda aprovada, mas efetivamente implicará em grandes mudanças. Depois do intervalo nós vamos continuar conversando com o doutor André Guem, presidente do Tribunal Regional do Trabalho.